Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, agradecendo sempre a equipe Espirais de Luz que proporciona esse trabalho maravilhoso, ao Grupo Irmão Santos, que foi inspirador para a nossa plataforma, e a todos vocês que estão sempre aqui presentes, ajudando, né, e participando dessa explanação, que com certeza espero chegar até você e ter uma boa utilidade e ter um resultado positivo nesse processo de evolução da sua encarnação. O tema de hoje é bem propício ao que a gente está vivendo, né? A nova terra, exatamente. Nós estamos vivendo o final do que chamamos de velha terra, aquele processo de prova e expiação, uma mudança de era, uma mudança que é um marco, né? Como evolução, como desenvolvimento do espírito em si, que habita esse planeta. Uma mensagem recebida pela psicografia de Chico Xavier, no livro de Bezerra, Chico e Você, eu vou ler esse texto e ele diz o seguinte: meus filhos, que a paz prevaleça em nossos pensamentos e atitudes no prelibar de uma nova era. Amanhecem dias convidativos, chamando os trabalhadores da última hora para que se encontrem no abrigo do Senhor e que, pela água da transformação, saiam a semear a boa nova, exemplificando-a. A persuasão do trabalhador pelo Evangelho, evidentemente, se dará mais pela expressão da nossa conduta do que certamente apenas pela palavra. Os dias são chegados. A trombeta soa, chamando-nos a todos ao Evangelho do Senhor. Homens de boa fé, estáis prontos a erigir a nova terra que todos almejamos para os nossos dias terrenos? Meus filhos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, conforme os preceitos do Senhor da Luz. Evangelizemo-nos, transformando-nos dia a dia e sigamos itimoratos, sem nos importarmos com os obstáculos que surgem à nossa frente, que são experiências improcrastináveis para o engrandecimento do tarefeiro até a última hora. Muita paz, meus filhos, com os votos fraternais deste irmão humílimo que vos fala, Bezerra de Menezes, que tem coordenado e atendido extensas e quantitativas equipes espirituais de auxílio fraterno na espiritualidade e também auxílio para as famílias que estão aqui perdendo, ou entre aspas, né, vendo a partida dos seus queridos e amados parentes para a pátria espiritual. É interessante na frase que ele fala, né, nós temos que entender que os dias já são chegados, né? Que essa expressão, ela tem uma força muito grande, ou seja, não vai adiantar você querer outra coisa, porque é isso que tem que acontecer. É uma mensagem simples, que já traz em seu teor o alerta da nossa realidade tão intensa. E atualmente está qualificada como cheia de dor e tristeza. Fato é que nesta nova era que já chegou, junto dela, se forma uma nova mentalidade. Então, no momento, nós estamos vivendo um momento pandêmico, ou seja, muitos dos encarnados já não vivem como se tudo terminasse na sepultura. Porque o conhecimento das verdades eternas, como é ensinado no Espiritismo, são responsáveis por dar ao homem, antes descrente e ignorante, um total acesso a informações tão necessárias. Vai ser o que o levará a uma conscientização da imortalidade do espírito e a esperança na vida futura. Isso é maravilhoso, é nós termos realmente o Consolador prometido cumprindo a sua tarefa e a sua função junto da humanidade. É Cristo cumprindo sua promessa. Então a gente tem esse conforto, né, no nosso espírito com relação a Jesus. São novos tempos, né, que já haviam sido preditos por Kardec. A revista, por exemplo, da Revista Espírita, que foi fundada e dirigida por ele, né, circulou na capital francesa durante 12 anos, de 58 a 1869,
trazendo na edição de dezembro de 63 um estudo feito pelo próprio Kardec sobre os sucessivos períodos que seriam experimentados pelo Espiritismo. E quais eram? O da curiosidade, o filosófico, o da luta, o religioso, o intermediário e o da regeneração social. Se a gente pegar esse conjunto aí da curiosidade em diante, ou seja, se a gente avançar na previsão e considerarmos que no período religioso aconteceram as diretrizes, tá, para a regeneração moral do homem, né? Quando as luzes do evangelho se espalharam em todas as direções, convidando a todos para um viver mais feliz, nessa exemplificação dos ensinamentos de Jesus, ele ensinou o homem a pensar e lançou as bases para a fé raciocinada, valorizada demais pela doutrina espírita. É algo que é realmente engrandecedor. Você não tem uma fé porque você tem que ter uma fé nos mistérios de Deus, mas você tem uma fé raciocinada, pensada, direcionada para aquilo. É interessante também que alcançamos o período intermediário, que é a continuação deste período que estamos vivendo, onde se instalam todas as intempéries que podem alterar desde a atmosfera do planeta até gerar evoluções adaptativas para as espécies que irão prevalecer perante a todas as mudanças energéticas e físicas. Então, esse período de regeneração social, ele já começou a acontecer. Desde quando a Terra começou a passar de mundo de provas e expiações para uma categoria de mundo de regeneração. Então, momento em que a humanidade que irá povoar o planeta Terra será composta apenas por pessoas que somente desejem o bem e são praticantes do amor incondicional. As pessoas que atualmente estão voltadas à prática do bem terão a oportunidade de voltarem à Terra numa próxima reencarnação para continuar a se desenvolver e realizar um bom trabalho em prol do progresso do planeta. Isso é um fato. O que acontece? A sintonia da atmosfera da Terra mudou, gente. Não é aquela sintonia carregada de ódio, de vingança, de racismo. Perdeu o sentido a vingança. Por quê? Porque agora ou você tem uma vida boa ou você tem uma vida precária. A pessoa vingar porque tem uma vida boa, precária, perdeu o sentido, porque ele agora tem que preocupar em se manter saudável e vivo. Essa é a parte mais difícil. Manter-se vivo e saudável e ainda ter que preocupar com outros assuntos chamados assuntos banais, né? Não vai ter essa necessidade, então ele está preocupado agora com a sobrevivência e o homem começa a esquecer todos os problemas porque o foco dele está em outra coisa. Deus sabe muito bem o que faz. Mas nós temos aqueles que querem mudar e, por outro lado, temos o que estão, hoje em dia, barbarizando, espalhando a violência, perdendo a paciência por nada, desacreditando os outros sobre a pandemia. E algo bem interessante, politizando, seja por política, por religião, por categoria de pensamento, de crédula, etc., politizando suas vidas em picos excessivos. É claro que esses podem ter certeza de uma coisa. Todos esses citados, a maioria deles não poderão mais retornar para cá. Vão reencarnar em um mundo atrasado, que esteja de acordo com a evolução que conseguirem alcançar. Nesse momento que a gente fala isso para alguém que é espírita e que está estudando, a pessoa fala assim, Marx, ele vai para um mundo atrasado, para um mundo inferior. Então, peraí, quer dizer que ele vai voltar no seu processo de evolução? Não, gente, não. Presta atenção. O tempo de mudança aqui no planeta já foi encerrado e está agora em outro planeta. Então, para entender com clareza, não é que nos casos o espírito vá regredir na sua caminhada evolutiva. Isso é algo ilógico, tá?
Os espíritos que estão nesse nível energético ou evolutivo, eles irão ficar em um estado estacionário, então eles vão estagnar a evolução deles, os quais já se encontram, para daí em diante seguirem a sua caminhada rumo à evolução. De certa forma, eles vão para outros lugares como uma inteligência avançada, vão contribuir com seus instintos mais evoluídos, que ficam gravados em suas essências, para a formação de convenções sociais, progresso comunitário, enfim, civilizar a selvageria. É interessante. Nesse período de regeneração social na Terra, né, voltando para a Terra, predominarão os valores cristãos, baseados na caridade, na humildade e no amor ao próximo. Já nesse outro planeta, que está em modo primitivo, o que vai prevalecer, predominar? Os valores sociais, onde há necessidade de desenvolver a comunidade, o convívio social, leis estabelecendo segurança, proteção, enfim, o que for necessário, né? Voltando para a Terra, os homens, eles desfraudarão somente a bandeira da união e da solidariedade. A nova era que estamos vivendo é o primórdio desta era de regeneração. Quando uma terra nova estará totalmente limpa das mazelas que atualmente a afligem. Gente, não vai ter mais aqueles crimes hediondos que a gente vê em jornais. Não vai ter mais esses crimes de discriminação e racismo, preconceito. A sociedade não vai mais olhar para o ser, para aquele próximo, com desdém, com um olhar de desfeita. Não, vai olhar como um contribuinte para a evolução coletiva, que é mais importante, né? Então, uma limpeza total dessas mazelas acontecerá num futuro não tão próximo, mas em algumas gerações, ou seja, daqui uns 50, 60, 70 anos, conforme o procedimento e as atitudes morais do homem, cujo progresso é muito lento. O que ajuda muito a pandemia não acabar agora? A evolução humana. A evolução humana é lenta. Então, conforme a evolução não acelera, a pandemia vai se estabelecendo e ficando. É esse que é o processo. É uma troca que tem que acontecer para que um evolua e o outro não seja mais necessário, né? Então, nesse processo, diante dessa verdade, a nossa obrigação é única: dar exemplos. Nessa formação de uma nova era, né, nosso dever é esclarecer as mentes e, com urgência, devemos assumir atitudes vencedoras, mesmo ante todas as vicissitudes da vida. Nesse momento, nós vemos o Evangelho penetrando os corações e o negativismo se afastando. Há uma concentração maior de pessoas orando, se entregando para a fé. A luz do ensinamento nos tornará imunes às ideias infelizes que conduzem o espírito aos mais escabrosos dos caminhos. Então, preparemos já caminhos melhores, levando às mentes e aos corações a nossa filosofia de vida conforme os ensinamentos cristãos. Não há necessidade de dúvidas, mas certezas. Não temos mais que vacilar e agir sim com firmeza. Não temos mais a temeridade, e sim a autenticidade. Então, conscientes que já adentramos nessa nova era, né, com os corações e mentes ajustados no bem e totalmente imunes às ideias destrutivas, a gente muda o conceito do mundo, dizendo não ao negativismo. Gente, essa atitude parte do nosso íntimo, dizer não ao negativismo. E dizer não ao negativismo envolve um pacote de coisas negativas, que às vezes até,
por exemplo, para o ser humano, isso, nosso corpo é daquela pessoa, ela tem direito de fazer com ele o que ela quiser. Mas olha só, o que são geradores de negativismo? Vou falar para vocês: aborto, suicídio, crimes de qualquer tipo, abusos de todos os tipos, as drogas em excesso de todos os tipos, violência geral. Ou seja, a violência geral, ela inclui a violência física, a violência verbal, a violência moral, de todos os tipos, e principalmente algo que assola a humanidade, que é a falta de fé. Ou seja, muitos renegam a existência de Deus. Porque Deus tinha que ser uma pessoa, tinha que se personificar. E aí acreditar numa energia que é geradora de tudo, como ser criador. O ser humano tende a querer questionar e ter uma explicação e prova física para aquilo que ele acredita. Ele tende a isso. É tanto que existiu São Tomé na vida de Jesus, né, gente? Veja, para crer. Mas, se nós abraçarmos com força e esperança, tá? Essa bendita oportunidade da nossa regeneração, onde com os pensamentos unidos e a boa vontade coletiva, aí sim, aí a coisa muda. Por quê? Porque todo esse processo de positividade nos leva a reformular conceitos sociais, a reformular leis para a sociedade, reformular também a maneira como tratamos a nós mesmos e aos nossos próximos, reformular o conceito de preservação que o homem tem da natureza do planeta e do meio ambiente. Reformular também o respeito aos seres vivos do nosso planeta. Sabe? Saindo do modo carnívoro, do modo agressivo, para um modo mais compreensivo, um entendimento que cause também a reposição, sabe? A reposição ambiental, sabe? A utilização correta para as criaturas e seres viventes no planeta. E esse conjunto todo de atitudes, pensamentos positivos, interação e compreensão, é esse conjunto que vai fazer com que nós, seres humanos, encerrando uma era de prova e expiação, possa construir a nova terra. E é tudo que nós desejamos nesse momento. Uma nova terra que não seja assolada por inimigos invisíveis e incontroláveis. Uma nova terra que não tenha injustiça, nem para o homem, nem para a mulher, nem para as crianças e nem para os idosos. Uma nova terra que respeite cada criatura vivente em cada processo evolutivo, em seus ambientes e habitats. Uma nova terra que abra para todos nós uma oportunidade evolutiva sem a necessidade do desespero, da dor e da tristeza. Uma nova terra que vai trazer a mensagem de crescimento e renascimento a cada momento em que ela evolui. Então, que sejamos homens conscientes, humanidade consciente, para que juntos, mesmo separados uns dos outros, mentalmente, possamos dar as mãos e formar uma corrente de energia positiva para que possa chegar a nova terra. Eu espero que essa mensagem tenha chegado a vocês da melhor maneira possível, que vocês tenham absorvido o que é necessário e tenham também entendido que nós estamos num momento de construção e desconstrução. Vamos derrubar tudo, construir de novo, só que de uma maneira melhor. Eu agradeço a todos vocês pela atenção. Espero que você vá lá na nossa página do Facebook, curta a página, vai, se inscreve no YouTube, aciona o sininho para ficar esperto e vem com a gente vibrar luz, porque é isso que a gente quer.
Até a próxima. Beijos de luz.